Olá novamente, pessoal. Estou aqui hoje basicamente para explicar um conceito aqui, um campo existente nas templates do Process Flow, que é um campo que referencia as instâncias dentro do Flexim. Tá? Nesse caso nós usaremos as instâncias aqui dos próprios objetos fixos. Então, dentro do Process Flow, sempre quando nós criamos uma template, tá, para utilização ali para controle da parte 3D, existe um campo chamado Attached Objects, então entre parênteses aqui instance, e o objetivo desse vídeo basicamente é explicar o significado desse campo, ok? Antes de qualquer coisa, nós entenderemos aqui o que é exatamente uma instância, então a diferença da instância de um objeto da biblioteca, né? Então, o Flexim tem uma biblioteca padrão, que é aqui uma lista de objetos já pré-configurados, né, que podem ser utilizados na construção do modelo. No caso, uma instância, basicamente, é uma cópia desse objeto. Então, toda vez que nós criamos qualquer objeto dentro do 3D, ao invés do Flexim falar que aquele objeto é exatamente o objeto da biblioteca, nós basicamente criamos uma cópia, uma instância desse objeto, do qual ele se torna totalmente independente da biblioteca. Então, qualquer alteração feita naquele objeto, ela não alterará aqui basicamente a estrutura padrão da biblioteca. Okay? Então, isso é uma instância, é uma cópia de algum objeto da biblioteca dentro do modelo 3D. Tudo bem? E dentro do Process Flow, então as instâncias aqui, elas fazem esse campo, na verdade, né, o Attached Objects, que aqui eu criei uma template de um Basic Processor. Aí aqui é o campo que eu comentei, o Attached Objects, tá vendo? Tem o Basic Processor. Então, esse campo ele grava basicamente a referência do objeto no 3D aqui dentro do Process Flow. Então, para nós entendermos um pouco melhor, abrirei aqui o Flexim. Tá? Criarei algumas templates. Pode ser a template de um source, pode ser a template de uma fila, pode ser a template de um Basic Processor. Então eu criarei essas três só para nós termos uma ideia. Então até agora, reparem que a cada template que eu criei, foi adicionado aqui um objeto novo na biblioteca da parte 3D. Ó. Então se eu clicar aqui nessa template agora, por exemplo, nós podemos observar que o campo Attached Objects está em branco. Né? E a partir do momento que nós criarmos aqui alguns objetos dentro do 3D, então vou criar um source, uma fila e esse processor, vou colocar aqui um sync no final também, conectar eles. Então, a partir do momento que qualquer objeto desse aqui é criado, automaticamente, quando nós clicarmos aqui no Basic Processor 1, então ele representa, ele mostra aqui qual é a instância que está sendo controlado por essa template. Então, a template basicamente é como se fosse o cérebro do objeto em si, do objeto no 3D, e com isso nós temos a opção de controlar aqui todas as ações do objeto aqui pelo Process Flow. Então, basicamente, se eu resetar e rodar o modelo, então entrou uma caixa. Reparem que se nós clicarmos aqui no token, ele mostra aqui a instância, que é exatamente quem que está executando essa atividade. Tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, qualquer dado para ele pintar aqui o Basic Processor, então ele entende a instância como sendo o próprio current. Então, se eu venho aqui, por exemplo, eu coloco, assim que ele acabar o processo, eu quero adicionar aqui um código, por exemplo, para pintar o processo. Eu venho aqui na parte visual, Set Object Color. Nesse caso, ele pergunta qual é o objeto que nós queremos criar. Aqui é pintar, né? Aqui eu simplesmente coloco o próprio current, tá? Como se nós estivéssemos programando algo dentro de alguma trigger ou alguma coisa assim do objeto. Tá? Então, se eu clico aqui, reseto e rodo o modelo. Então, quando a entidade chegar, ela chegou. Olha lá, então pintou o processo, ok?
Então esse é basicamente o significado aqui do campo instâncias. Então ele representa, de certa forma, qual é o objeto que de fato está sendo controlado. Então qual é, o objeto lá no 3D que esse Process Flow ele controla, que é exatamente como se fosse a mente aí desse objeto. E se para nós fazermos as referências, é como se eu tivesse, a partir do momento que eu tenho o objeto atrelado aqui à instância, é como se eu estivesse programando aqui dentro do próprio objeto. Tá? Então, se eu pego um processor padrão, é basicamente como se eu estivesse escrevendo o código aqui, porém dentro do Process Flow. Ok? Bom, basicamente é isso. Caso tenham ficado com alguma dúvida, fiquem à vontade para nos contatar através aqui do suporte@fleximbrasil.com.br. Muito obrigado e até mais.